Efésios capítulo 5, a partir do verso 15 em diante, nós vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra do Senhor, que é tema da nossa igreja desse ano. Portanto, vede prudentemente como andais, não como tolos, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Pai, nós te louvamos nessa noite, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos em tua presença, para ouvirmos a tua voz, ouvirmos a tua palavra. Te louvamos, ó Deus, por essa chuva maravilhosa que o Senhor faz cair sobre a terra, e te pedimos, ó Pai, nessa noite, toque nosso coração, faça o nosso coração arder, como o Senhor fez arder o coração dos seus discípulos ali no caminho de Emaús, quando ouviam, Senhor, a tua voz. Que o Senhor possa falar no nosso coração nessa noite, ó Pai, e o nosso coração possa arder, ó Pai, do desejo de te servir, de te seguir, de viver o teu verdadeiro evangelho, de viver a tua palavra, ó Deus, na sua essência, na sua profundidade, e possamos prestar a ti, ó Deus, um culto racional, e te adorarmos com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento. Pai, entregamos nossas vidas em tuas mãos, nossa casa, nossa família, ó Pai, o nosso trabalho, nossos estudos, porque nós sabemos, Senhor, que se o Senhor não guardar a nossa família, a nossa casa, em vão trabalho aqueles que o guardam, em vão trabalho aqueles que edificam, se o Senhor não estiver à frente. Por isso pedimos a tua bênção nessa noite, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amados, esse tema para a nossa igreja, esse ano de 2020, é realmente um tema maravilhoso, porque ele fala sobre remir o tempo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta aos Gálatas, ele se encontrava em prisão, ele estava preso, não se sabe ao certo se em Cesareia ou Roma, mas provavelmente entre o ano 60 e 61 depois de Cristo. E ele estava na sua prisão e na sua casa em Roma, quando ele fica sabendo do que estava passando a igreja na cidade de Éfeso, e escreve uma carta aos irmãos. A igreja de Éfeso tem uma característica muito grande, porque ela se parecia muito com a igreja nos dias de hoje. Era uma igreja que estava sendo afetada pela cultura greco-romana, o Império Greco-Romano crescendo assustadoramente, a cultura grega na sua busca pela ciência, pelo conhecimento, pela astronomia, pela política, pelo conhecimento matemático, físico. E aqueles ensinamentos, aquela busca pelo conhecimento, pela sociedade, estava entrando na igreja, e junto com os ensinamentos também muito misticismo estava entrando na pregação dentro das igrejas. E Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, mesmo que em cadeias, mesmo que em preso, ele recebe a revelação dessa palavra, dessa carta, e escreve à igreja de Éfeso. E é como se ele estivesse escrevendo para nós nos dias de hoje. E ele começa falando: portanto, vede prudentemente como andais. Só que se nós olharmos a tradução do grego, essa palavra prudentemente já foi traduzida um pouco errado, porque não era apenas ser prudente. Aqui a palavra certa seria acuradamente. Vede acuradamente como andais, ou seja, andai exatamente como a vontade de Deus. E ele fala: olha, não anda segundo os ensinamentos que estão chegando nas igrejas, não anda segundo os ensinamentos desse mundo, mas anda exatamente como Deus te ensina a andar. Anda exatamente como está escrito nas Escrituras, para que você seja abençoado, para que você ande realmente segundo a vontade de Deus. E hoje eu vejo a igreja buscando ensinamento em tantos lugares. Com o advento da internet ficou muito fácil. E às vezes nós gastamos tempo ouvindo tantos pastores, tantos ensinamentos, tantas coisas diferentes, colocando às vezes em xeque o nosso entendimento em relação à palavra. Isso não tem sido bom. Eu particularmente nem gosto muito quando vem muitos pregadores de fora na igreja. Ah, pastor, mas como assim? O arrozinho com feijão é muito ruim. De vez em quando é bom um filé mignon que vem de fora, uma pregação abençoada. Será realmente que é tão abençoada assim? Eu tenho visto ao longo dos anos, que quando vem às vezes um pregador de fora, não todos é claro, mas traz aquela palavra emocional, aquela palavra avivada, e todo mundo bate palma, e todo mundo glorifica, todo mundo chora. E aí chega no final do culto, eles passam pertinho e dizem: pastor, que culto abençoado.
Eu falo assim, realmente, culto abençoado. Foi muito abençoado mesmo, foi tremendo, pastor. E o que você aprendeu? Qual que foi a palavra então que foi dada nesse culto? Aí a pessoa para e diz, pastor, foi tremendo, pastor, foi tremendo. Eu falo, mas que tremendo é esse que não sabe o que foi lido, não sabe o que foi falado? Então não foi tão tremendo assim, porque não deixou semente. A palavra tem que deixar semente. E às vezes, amados irmãos, nós abrimos nosso coração para tantas coisas. E a igreja de Éfeso estava justamente na mesma situação em que nós encontramos hoje, abrindo o coração para tantas coisas. E a essência do evangelho estava sendo perdida. E Paulo fala assim, olha, vede que vocês devem seguir a palavra de Deus acuradamente, exatamente como está escrito aqui. Não olha para o entorno, não olha para outras coisas, mas anda segundo a palavra de Deus. E ele continua dizendo, não como tolos, mas como sábios. Sede sábios. E o que é ser sábio? Pastor, ser sábio é ter conhecimento, é ter uma formação? Não, não é. Eu trabalho no meio acadêmico desde quando eu terminei o meu mestrado. Eu comecei a trabalhar na academia. E eu conheci muitos homens e mulheres com mestrado, doutorado, pós-doutorado, PhD, é tanto título. E muitas pessoas com conhecimento muito grande em suas áreas, com certeza. Mas muitos deles sem sabedoria nenhuma. Porque quando você olha para a vida da pessoa, a família sendo destruída. O que adiantou o conhecimento sem a sabedoria? O sem a sabedoria. E às vezes nós olhamos para essas pessoas na academia com tantos títulos, mergulhada na vida de depressão, uma vida afastada de Deus, uma vida de... E às vezes nós conhecemos pessoas iletradas, analfabetas, semi-analfabetas, que têm uma sabedoria tremenda. Pastor, mas o que é a sabedoria? Isso não é estudar tanto assim? A sabedoria nada mais é que você levar em consideração a vontade de Deus, nas suas decisões e nas suas atitudes. Tudo que eu vou fazer, eu levo em consideração a vontade de Deus. Portanto, se eu estou com um problema no meu casamento, eu levo em consideração a vontade de Deus para o matrimônio. Se eu estou com um problema na minha família com meus filhos, eu levo em consideração a vontade de Deus na criação dos meus filhos. Se eu vivo num período de ansiedade, eu levo em consideração a vontade de Deus. E toda atitude que eu tenho, toda decisão que eu quero tomar, eu levo em consideração a vontade de Deus. E eu faço a seguinte pergunta: o que faria Jesus no meu lugar? Isso é ser sábio. E você não precisa ter estudo para isso, para você perguntar para o Senhor o que você faria. O que Jesus faria se ele estivesse ali naquele lugar, no seu lugar, o que ele faria? E como exemplo que eu dou, é como se Jesus estivesse no seu jumentinho entrando em Jerusalém, e o povo jogando as palmeiras, e de repente passa o camarada com o jumentinho dele cortando pela direita, e atravessa na frente de Jesus, e fecha Jesus, e Jesus fica nervoso, e fala: rapaz, você está todo errado com esse jumento seu, você me cortou pelo lado errado, me fechou, o sinal estava aberto para mim. Era motivo para Jesus brigar. Jesus faria isso? Ou Jesus abençoaria aquele cara? Você: rapaz, você está com mais pressa? Que Deus te abençoe, segue o seu jumentinho e vai em paz. Será que é isso que Jesus faria? Então eu preciso levar em consideração isso. Então se eu estou num trânsito, a pessoa me fecha, qual que é a minha reação? Qual que é a minha atitude? Na hora eu penso: o que Jesus faria se ele estivesse aqui? Ele abençoaria a vida daquela pessoa e deixaria ele seguir caminho. Então é o que eu devo fazer. Se eu estou em problema com a minha esposa, no meu relacionamento, o que Jesus faria? Jesus sentaria e conversaria com a esposa. Eu tenho certeza disso. Hoje não é motivo da nossa pregação, amados, mas muitos casais têm passado por problemas de dificuldade, inclusive nossa igreja. Muitas questões, às vezes financeira, e muita questão de falta de diálogo, falta conversa, falta o companheirismo, e não estão levando em consideração a vontade de Deus. A vontade de Deus, conforme Gênesis capítulo 2, a partir do verso 24, é que ele se torne uma só pessoa. E se eu sou uma só pessoa, tudo que eu faço, eu sei o que eu estou fazendo, Claro. Se eu vou em determinado lugar, eu sei que eu vou em determinado lugar.
Eu saio andando, senão eu vou sair andando e onde eu chegar, eu cheguei. Não sei onde eu vou. Isso não existe. Se eu sou uma só pessoa, tudo que eu faço, minha esposa precisa saber o que eu estou fazendo. O seu marido, mulher, precisa saber o que você está fazendo. Você precisa levar em consideração a vontade de Deus. E falta diálogo, porque as pessoas não estão sendo sábias. Se você for sábio, como o apóstolo Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, escreveu à igreja de hoje, porque a igreja de Éfeso era o retrato da igreja de hoje, ele falou: sede, mas com sabedoria, sede sábio, leve em consideração em suas atitudes e em suas decisões a vontade de Deus. E aí você vai ter um casamento abençoado, um relacionamento abençoado, no seu trabalho você vai ser abençoado, na sua família você vai ser abençoado, porque o Senhor vai te dar a direção. E ele continua dizendo: remindo o tempo, porque os dias são maus. Durante muitos anos, desde a minha tenra infância, eu perguntava: rapaz, o que é esse negócio de remir o tempo? E aí eu fui no dicionário e procurava remir. Remir é comprar, era adquirir. E no termo em que se encontra há 2000 anos atrás, quando foi escrito, significava comprar na praça. Eu falei assim: o apóstolo ficou louco, comprar na praça o tempo, ninguém compra tempo. É claro que todos queremos comprar tempo, todo mundo quer comprar tempo. Quando chegamos próximo então aos 60, 70 anos, é um desespero para comprar tempo. Você pegaria toda a fortuna do seu bolso, do banco, sacaria para comprar mais alguns anos de vida. É a verdade ou não é? O desespero da humanidade é pelo tempo. Só que não se compra tempo. Não se compra o tempo. Portanto, quando o apóstolo Paulo diz remindo o tempo, não é para você ir na praça e comprar o tempo cronológico, minutos, segundos, horas. E nem o tempo, o espaço-tempo, que não se pode ser medido, porque segundo a física ele pode ser dobrado, porque ele é relativo, mas também o tempo você não consegue comprar ele. Mas o apóstolo Paulo quis dizer que compre a oportunidade que você tiver ao longo da sua vida. Compre a oportunidade que você tiver dos dias ruins. Use as coisas ruins para transformar em coisas boas. Pega aquele dia ruim, aquela situação ruim, aquele tempo ruim que o seu amigo te traiu e transforma aquilo numa coisa boa. É isso que o apóstolo Paulo falou: reme o tempo. Eu estou em crise, na minha família está passando por problemas, eu tenho problema no meu trabalho. Eu pego aquela situação e transformo em algo bom. Em vez de eu perseguir aquele que está me perseguindo, eu vou atrás dele e estendo a minha mão quando ele estiver precisando. Eu remi o tempo. A família está em crise, aquela fofocaiada, é tia, é primo, todo mundo ali. E aí para você, em vez de você jogar mais fogo na fogueira, você é um instrumento de Deus para ir lá e unir a sua casa, unir a sua família. Você remiu o tempo. Eu achei engraçado que eu preguei hoje de manhã e logo após a mensagem o irmão me procurou e falou assim: pastor, minha esposa fez isso no trabalho. Ela estava sendo perseguida por uma companheira de trabalho e ela tinha tudo na mão para detonar aquela mulher, mas ela não fez isso. Ela foi atrás dela, mandou uma palavra de mansidão, mandou um texto, um versículo bíblico, e aquilo quebrou aquela mulher. Mas é isso que a palavra de Deus faz. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Ela remiu o tempo. Isso é remir o tempo. Eu pegar as coisas ruins, as oportunidades que eu tiver ao longo de toda a minha vida, de dias maus, e transformar em situações boas. Eu transformo para o bem, para quê? Para testemunho de Jesus. E toda vez que eu testemunho de Jesus, eu remi o tempo. Me fechou no trânsito, em vez de eu xingar aquele camarada, eu abençoo a vida dele. Eu remi o tempo. A minha esposa está com problema, discutindo, debatendo coisas, brigando. Eu sento com ela e dou atenção, porque ela está passando por um momento de crise. Às vezes, por um momento de dificuldade. Quando a pessoa te ataca, meu irmão, não é porque ela é má, não. É porque de alguma forma ela está sendo atacada. Ela está passando por problemas. E aí quando você senta para ouvir aquela pessoa, na maioria das vezes aquela pessoa começa a chorar. Porque a pessoa em si ela não é má, mas ela está passando por dificuldade. E a forma como ela tem de se defender é atacando, é ferindo. Porque nós damos aquilo que nós temos. Eu não posso ferir o próximo porque eu não tenho feridas para compartilhar. Eu tenho a palavra de Deus para compartilhar. Então quando aquela pessoa no trabalho se levanta contra você, às vezes para queimar o seu filme no trabalho,
com o seu chefe, o que você faz? Você abençoa a vida dele, você ora por ele. E quando ele te procurar, você estende a mão. Você remiu o tempo. Você transformou uma situação ruim em uma situação boa. Mas isso só é possível se você tiver Jesus Cristo na sua vida. Se você tiver a presença de Jesus em você, você é capaz de remir o tempo dia após dia, porque os dias são maus. Os ensinamentos ruins estão por aí, malignos estão por toda parte. E nesse sentido de ensinar o povo sobre remir o tempo, Deus já sabendo, já conhecendo a igreja de Éfeso, já conhecendo a igreja nos dias de hoje, em pleno 2020, que a igreja passaria por isso, Deus institui festas para o seu povo. E é engraçado que se nós olharmos Levítico capítulo 23, Deus ele institui 7 festas. Ele institui a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, a festa das primícias, a festa, me ajuda aí, hein? Páscoa, asmos, primícias, Pentecoste, trombetas, trombeta de expiação e a festa de Sucot. E o que essas 7 festas queriam dizer? Todas as 7 festas ele instituiu em referência a Cristo e a sua igreja, a Jesus que viria e a igreja que seria formada. Todas as festas elas tipificam Jesus ou a sua igreja. Só que 4 dessas festas já se cumpriram, e nós vamos entender o porquê do remir o tempo. Quando eu olho para a festa de Pentecoste, Pentecoste fala sobre a morte de Jesus, a Páscoa. A primeira festa era a Páscoa fala sobre a morte de Jesus, quando, simbolizando o Cordeiro Pascal, aquele que era imolado em Israel, na festa da libertação do povo do Egito. Durante mais de 400 anos, 430 anos eles passaram no Egito, quase 400 anos sendo escravizados. O Brasil tem 500 anos de história. Durante quase 400 anos o povo foi escravizado na terra do Egito, o povo de Israel. E durante aquele tempo, Deus promete a libertação. Moisés vem, é guiado por Deus, tira o povo da terra do Egito, e ele é imolado o cordeiro foi imolado, foi sacrificado, o sangue foi passado no umbral para que os primogênitos não fossem mortos, e aquelas pessoas saem a partir dessa 10ª praga da terra do Egito, festa de Páscoa. Essa festa de Páscoa se cumpre em Jesus, na morte, na crucificação de Jesus no Calvário. A próxima festa que eles faziam era o pães asmos, que simbolizava o sepultamento de Cristo. Então Jesus foi crucificado, ele foi sepultado, mas logo após a festa do pão asmos vinha a festa das primícias, que simbolizava a ressurreição de Jesus. E Jesus ao 3º dia ele ressuscitou. Aí está a nossa vitória, a nossa redenção, na crucificação e na ressurreição do nosso Senhor. E essa festa falava da ressurreição de Jesus. Logo após a festa da primícia vinha a festa de Pentecostes, a festa da colheita. E essa festa de Pentecostes se cumpre em Atos capítulo 1, a partir do verso 8, quando foi derramado o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, e ali inicia a igreja de Jesus. Foi em Pentecoste que a igreja nasceu, e viva ela está até hoje. E ela nasce em Pentecoste, porque Deus, lá em Levítico 23, ele institui as festas e fala assim: olha, essa festa, elas têm a ver sobre o meu filho Jesus e sobre a igreja. Em Pentecoste começa a igreja nasce, e todas essas 4 festas elas se cumpriram. Só que as demais 3 festas, nós olhamos que elas estão se cumprindo até o dia de hoje. E a 5ª festa era a festa das trombetas. A festa das trombetas fala da volta de Israel à sua terra. E nunca nós vimos uma imigração, um êxodo de volta para Israel tão grande como nós vemos desde 2014 para cá. Tantos judeus israelitas voltando para Israel, voltando para a sua terra. E essa festa tem se cumprido. As trombetas têm sido tocadas, o povo tem voltado para a sua terra. E logo após a festa das trombetas era a festa da expiação. A festa da expiação
fala da conversão do povo judeu. E muitos judeus têm tido encontro com Jesus, têm se convertido a Cristo de todo o coração. E eu pude ver já o relato de muitos e muitos judeus se convertendo ao Senhor Jesus. Essa festa tem se cumprido. Mas a 7ª festa que eu quero falar hoje sobre remir o tempo era a festa de Sucot, que era a festa das cabanas. Era a última das 7 festas. E ela fala do reino messiânico, do reino do Mashiach, do reino de Jesus. E era uma festa de alegria. E após essa festa ficava-se 6 meses sem ter nova festa. 7 festas em 6 meses. Mas após a festa de Sucot, eram 7 meses sem festa. E essa festa ela fala muito ao nosso coração hoje. Porque nessa festa o povo judeu aprendia a remir o tempo. Na festa de Sucot, passou como que era essa festa de Sucot, a festa das cabanas. Uma vez por ano, durante 7 dias, lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 13, fala: celebrareis a festa de Sucot durante 7 dias. Durante 7 dias as pessoas tinham que largar a sua casa, a sua habitação, e ir morar em cabanas, açucar. Passou, o que isso tem a ver? Isso tem muito a ver. Porque durante 7 dias, a pessoa deixava a sua casa, o seu conforto, o seu ar-condicionado, naquele calorão, como está fazendo aqui em Viçosa. Deixava o seu ar-condicionado, a sua casa, a sua laje, o seu conforto, e ia morar numa simples cabana. Essa cabana, ela era feita de palha, de palmeiras, de folhas de palmeira. E ela falava dos 40 anos em que o povo de Israel morou no deserto. Deus fala assim: ali, ensina os teus filhos, porque nem em todo o tempo da sua vida você teve prosperidade assim. Você morou em cabanas. Vocês moraram 40 anos no deserto. E nesse deserto, apesar de você estar morando em simples cabana, eu guardei a sua vida. Eu fui o seu provedor. Eu te livrei dos escorpiões do deserto. Eu te livrei das serpentes. Eu te guardei do frio da noite. Eu te guardei do calor do dia. Você não precisava do ar-condicionado. Você não precisava da sua laje, do seu portão eletrônico. Você tinha a minha presença na sua vida. E a festa de Sucot fala sobre isso, sobre o retorno à simplicidade. Isso é muito importante, amados, porque quando eu olho para essas cabanas, a gente vê quão frágil elas são, porque eram cabanas muito simples. E essa festa fala da fragilidade. Era Deus falando com o seu povo: olha, não coloque o seu coração nas coisas desse mundo, na proteção desse mundo não, porque eu sou o seu protetor. Sou eu que guardo a sua vida, sou eu que te livro da morte. Não é a sua mansão, não é o vigia, não é o guarda. Sou eu que provenho sobre você. Sou eu que te mando a provisão dia após dia. Era isso que Deus estava falando com o seu povo. E eu me recordo uma certa vez, já contei essa história, vou contar de novo, em que eu fui fazer um concurso público. Era um concurso que foi feito para mim. Pedi a minha titulação, o doutorado na minha área, o tempo de experiência, era tudo, parece que foi escrito para mim. Em Brasília, concurso muito bom. E eu falei com a Rafaela assim: eu vou fazer esse concurso. Nós vamos morar na capital. Nós vamos morar em Brasília. E indo para a rodoviária comprar minha passagem para fazer o concurso, eu tinha certeza que aquele concurso era meu. Eu senti um aperto no coração. E quando eu senti um aperto no coração, eu liguei para o pastor Odeir. Na época também não era pastor. Liguei para o pastor Odeir e falei assim: pastor, eu estou aqui na rodoviária, vou comprar uma passagem para ir para Brasília, só que eu estou com um aperto no coração, com uma dúvida. E ele começou a me fazer uma pergunta: vai ser bom para você? Eu falei assim: vai ser bom para mim, vai ser bênção. Eu vou estar seguro, vou estar concursado, vou ter um bom salário. E ele falou assim: vai ser bom para sua família? Aí na hora eu pensei: não, para minha família não. Minha esposa vai ficar longe dos pais, da família. Meus filhos também, longe dos avós. Para minha família vai ser muito bom não. Aí ele falou comigo assim: então não é de Deus. Eu voltei para casa chateado. Eu pensei comigo: não foi usado por Deus esse homem. Voltei para casa chateado. E aí eu volto para casa,
vou orar no meu quarto, eu começo a orar e peço a Deus para falar comigo através da sua palavra. Eu abro a palavra de Deus no Salmo 118, ele fala assim: a sua segurança não está nos príncipes dessa terra, a sua segurança sou eu. Agora há pouco tempo eu fico sabendo que era justamente o texto em que se lia na festa de Sucot. Na festa das cabanas se lia o texto falando que, olha, a sua segurança não são os príncipes dessa terra, não. A sua segurança não é um concurso público, a sua segurança não é um bom salário, a sua segurança é o Senhor dos Exércitos. E aquela palavra trouxe um conforto muito grande no meu coração, e eu não fui fazer, e hoje eu glorifico a Deus porque eu não fui, porque Deus me abençoou tremendamente. Deus tinha um outro propósito sobre a minha vida. E às vezes, amado, nós buscamos as coisas desse mundo, a segurança desse mundo, enquanto a nossa segurança é o Senhor dos Exércitos. E durante esses 7 dias, o pai tinha a missão de ensinar os seus filhos nessa cabana a respeito dessa dependência de Deus. Era feito de palha o teto, por quê? Porque eles podiam olhar para as estrelas. Quando nós estamos no nosso quarto, deitado na nossa cama, a gente olha para uma laje, e a gente não sabe o que está vendo, só aquela laje de concreto, vira para o canto e dorme, ou para o telhado. Mas na cabana eles olhavam para o céu e viam a grandeza do universo. E eles pensavam: existe um Deus soberano, existe um Deus que cuida de mim, existe um Deus que criou todas as coisas, que está me protegendo e provendo sobre a minha vida. Era isso que falava aquele tempo ali. E durante aquele tempo, os pais tinham que contar a história dos 7 pastores, em que hebraico chama Uspizim, que era falar sobre os 7 pastores: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Arão, José e Daniel. E contava-se a história dos pastores de Israel para os seus filhos, contando o quanto esses homens foram usados por Deus e dependeram de Deus. Homens que pela fé, irmãos, creram naquilo que nós já temos. Homens que deixaram tudo pela fé para obedecer à vontade de Deus. E hoje nós vemos o que já aconteceu em Cristo e muitas vezes não obedecemos. Homero, eu fico implicado com isso, eu não consigo entender. Aqueles homens pela fé, eles não viram Jesus, mas pela fé eles obedeceram à voz de Deus. Abraão deixou a maior cidade da época, Ur dos Caldeus. Era a maior cidade da Mesopotâmia, capital da Babilônia, de entre 60 e 100 mil habitantes. Era como se fosse São Paulo, Nova York hoje. Ele deixou aquela megalópole. Quando Deus falou assim: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa ostentação, dessa riqueza toda, e vai para onde eu te mandei. E Abraão passa o restante dos seus dias peregrinando no deserto, morando em tendas, cabanas, na Socar. Foram os anos mais felizes de Abraão, quando ele estava no deserto, morando numa Socar, numa tenda, olhando e contemplando as estrelas de Deus, contemplando a promessa, quando Deus falou assim: olha, de ti farei uma grande nação como as estrelas do céu. E toda noite Abraão deitava na sua tenda e olhava para o céu, via aquelas estrelas e cria na promessa de Deus sobre a sua vida. Ele deixou a sua riqueza, a sua ostentação de uma grande cidade e foi morar no deserto, numa tenda, e foi feliz. Olha como é que a felicidade não está em ter grandes coisas, não, irmãos. O entendimento nosso ocidental é deturpado sobre o que é felicidade. E eles contavam sobre Isaque, sobre Jacó, sobre Moisés. Moisés deixou o palácio de Faraó, deixou toda aquela riqueza e foi morar lá no deserto de Midian com seu sogro. Para morar em quê? Em tenda, morar em cabana. E depois ele volta como grande líder do povo de Israel para fazer o quê? Para levar o povo do deserto, para morar mais 40 anos no deserto. Sabe em quê? Em tenda. E até hoje Moisés é lembrado em Israel como o grande líder de Israel. Ele fez o seu nome, foi usado por Deus. Ele transformou a história daquela nação. Sabe por quê? Simplesmente porque ele creu. Simplesmente porque ele obedeceu à voz de Deus. E na simplicidade não queria as coisas desse mundo, mas ele queria as coisas que vinham de Deus. A cabana fala sobre isso. Quando eles passavam a festa de Sucote, 7 dias morando naquela cabana, ela fala sobre isso. Ela fala sobre a alegria, ela fala sobre a dependência de Deus, ela fala sobre a simplicidade, ela fala sobre estudar a palavra. E eles estudavam a palavra durante todos aqueles dias. Agora uma outra coisa que eu posso ver também quando eu vejo essa festa é o crer. Porque como os pastores de Israel creram,
Nós precisamos crer. Só que crer é muito mais do que acreditar, irmãos. Quando eu pergunto para a igreja, o que é crer? Crer é acreditar, amém? Todo mundo levantaria a mão e falaria, crer é acreditar. Por quê? Por causa da cultura grega. Na nossa tradução no Ocidente, crer, ele tem simplesmente a seguinte tradução, acreditar. É o sentido filosófico da coisa e fim de papo. Só que quando um judeu vem aqui, se um judeu estivesse aqui no nosso meio, um israelita, ele olharia para a igreja e falaria, é tudo mentiroso, eles não crêem nada. Porque para o judeu, crer significa, quando ele fala para mim, o que é crer? Ele fala, acreditar e obedecer. É impossível crer sem obedecer. Para ele é inadmissível um filho de Deus falar que crê nas Escrituras se ele não obedece às Escrituras. Não tem sentido, ele está mentindo. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar no que está escrito, eu tenho que praticar o que está escrito. Eu tenho que obedecer às leis de Deus. E eu preciso crer nessa palavra. E durante essa festa, durante esses dias que ele passava morando em cabana, eles tinham que crer nessa palavra. E eles lembravam de toda a história do que o povo passou. E eles começavam a lembrar de como Deus proveu, de como Deus foi a coluna de fumaça durante o dia, protegendo do calor do deserto. Como Deus foi a coluna de fogo os guiando durante a noite, nos protegendo do frio e os aquecendo durante 40 anos. Durante 40 anos mandando maná dia após dia o alimento. Eles não precisavam caçar, não precisavam trabalhar, mas Deus mandava o alimento dia após dia. E eu vejo na festa dessa cabana essa minha simplicidade. Como Jesus ensinou na oração, agradecendo o pão nosso de cada dia. Jesus não orou, não ensinou os seus discípulos a orar assim, agradece pelo pão, pela prosperidade, pela mansão que você vai ter, ou pelo carrão zero que Deus vai te dar, aleluia, glória a Deus e tal. Não, ele falou assim, obrigado Pai, pelo pão nosso de cada dia que o Senhor nos dá hoje. E amanhã? Amanhã Ele vai prover. Amanhã Ele vai me dar um pão, eu tenho certeza. Porque Ele é meu Deus, Ele é o Pai da eternidade. E é isso que eles ensinavam, a simplicidade para os seus filhos. Os pais chegavam para os filhos e falavam assim, olha, durante 40 anos Deus mandava o maná, Deus dava o sustento. Quando nós olhamos, amados, a sociedade, elas não conseguem mais celebrar com o mínimo. Durante esse dia na cabana, e eu estou muito decidido lá em casa em fazer essa festa, sabe? Que essa festa é a única que não cumpriu ainda. Uma vez por ano eu vou armar uma tendinha lá no meu quintal. Nós vamos passar 7 dias lá morando na tenda, lá com meus filhos. Tem que aprender a ser simples. Tem que saber olhar para as estrelas. E tem que aprender a acampar também. Porque acampar é muito bom. E ele falava sobre simplicidade. Pessoal, agradeça a Deus pelo mínimo. Se chover nós vamos molhar. Glória a Deus. Glória a Deus. O que tem? Foi Deus que mandou a chuva. Amados, a maior parte dos suicídios que acontece nos dias de hoje não são entre as pessoas simples, não são entre os pobres. A maioria do suicídio hoje é na classe média e na classe rica. Por quê, pastor? Que loucura! Então são as pessoas mais abastadas que são afetadas pela ansiedade, pela depressão, pelo suicídio? E por quê? Porque quando eu olho pessoas simples, levam uma vida às vezes boa, porque as pessoas da classe média, da classe alta, elas estão frustradas, elas estão insatisfeitas com o que ela tem. E essa frustração, essa insatisfação, esse não ser capaz mais de agradecer pelo fundamental, leva as pessoas a essas atitudes. Porque ter o carrão, ter a mansão mais não é o suficiente. Ter 1000 seguidores no Instagram não é mais suficiente. Eu tenho que causar, eu tenho que ter muito seguidor. Cada pessoa hoje é um artista. Cada pessoa hoje é um ator, é uma atriz, é um cantor, uma cantora, porque tem seguidores. E essas coisas têm roubado o seu tempo. Você muitas vezes não tem remido o seu tempo, porque essas coisas têm roubado ele de você. E aí você não consegue comprar mais as oportunidades.
Porque você não tem mais tempo, porque você gasta mais tempo ali postando e olhando. E é engraçado quando a gente olha para a vida de Moody. Moody foi um grande pregador do evangelho. Quando ele tinha muitas coisas para fazer num dia, ele falava assim: hoje eu vou ter que orar algumas horas, porque eu tenho muita coisa para resolver. E aí eu fiquei assustado quando eu li a história de Moody. Eu falei assim: meu Deus, o cara é louco. Geralmente a gente faz o quê? Hoje não dá para orar, porque eu tenho muita coisa para resolver. É verdade, não é, irmãos? Moody fazia o contrário. Ele sabia que porque ele tinha muita coisa para fazer, é que ele tinha que orar mais. E quanto mais coisa ele tinha que fazer, mais ele precisava orar, porque a essência dele era a dependência de Deus. E quanto mais ele dependia de Deus, mais Deus provia sobre a vida dele. Por isso que ele foi um grande pregador do evangelho. Então qual é a prioridade sobre a sua vida? Como você tem remido o seu tempo? Qual que tem sido o primeiro, a primícia na sua vida? Não, a primeira coisa é levantar e orar. Mas tenho muita coisa para fazer, não importa. O principal é buscar a Deus. Depois as demais coisas. E aí quando eu chegar no meu trabalho, eu vou focar no meu trabalho para fazer um bom trabalho. Eu vou deixar o Instagram de lado, vou deixar o Facebook de lado, vou parar de twittar, porque eu preciso trabalhar rápido, resolver o meu trabalho, para ter mais tempo, sabe o quê? Com a minha família. E há pessoas hoje falam que 8 horas não dá mais para trabalhar, e realmente não dá, porque gasta tempo, tanto tempo em rede social, tweetando, olhando a vida dos outros, postando as coisas, recebendo curtida, curtindo. E aí o tempo passa, não consegue cumprir o trabalho, precisa trabalhar mais horas, já chega em casa cansado, e aí não tem tempo para sentar e tomar um café com a sua esposa, para conversar com ela, não tem tempo mais para dar atenção para os seus filhos, e a família começa a ser destruída, o casamento começa a ser destruído, aí vem traição, vem falta de diálogo, e você pergunta: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Porque você não tem remido o seu tempo. Os dias têm sido maus, e você tem deixado a maldade do dia a dia entrar na sua vida, na sua casa. Quando eu chegar ao final da minha vida, com meus 80 anos, 70, 80 anos, eu não vou ficar triste se eu olhar para trás e falar assim: rapaz, eu não tuitei quanto eu deveria ter tuitado. Não vou. Eu não vou ficar triste se eu olhar para trás: rapaz, podia ter postado mais foto no Instagram. Que tristeza no meu coração. Isso não vai me causar tristeza nenhuma. Mas eu vou ficar triste se eu chegar lá, nos meus 80 anos, olhar para trás e assim: poxa, eu podia ter passado mais tempo com meus filhos. Eles cresceram. E isso vai entristecer meu coração. Se eu chegar aos meus 80 anos, olhar para trás: podia ter passado mais tempo com a minha esposa. Perdi minha juventude. Podia ter amado mais. Podia ter curtido mais a minha família. E eu não curti porque eu não tive tempo. Aí eu vou ficar triste. Qual tem sido a sua prioridade, meu irmão? Qual tem sido a prioridade da sua vida? Como você tem remido o seu tempo? Os dias têm sido maus. E açúcar fala de simplicidade. Fala de nós agradecermos a Deus, sermos gratos, capazes de agradecer a Deus pelo fundamental do dia a dia, pelo pão de cada dia, pelo que Deus tem nos abençoado, pelo que Deus tem provido sobre nós. Mesmo deixando a prosperidade que Deus tem nos dado, porque se eu perguntar aqui, quem tem uma casa ou um apartamento? Quem mora aqui em uma casa e um apartamento, levanta a mão. Tem gente que não mora nem em casa nem em apartamento, mora em quê? Misericórdia, hotel. Mora em algum lugar. Todo mundo aqui tem um lugar de habitação, seja próprio, seja de aluguel, mas tem. Se eu perguntar quem tem um carrinho, quase todos vão levantar a mão. Ou uma moto, ou uma bicicleta. Deus tem te prosperado. Amém, irmão? Deus tem te prosperado. Mas se você perder tudo amanhã, você continua glorificando a Deus? Amém? Nesses 7 dias no Sucot, eles glorificavam a Deus na simplicidade e deixavam a prosperidade de lado. Falavam assim: ó Deus, mesmo se eu não tivesse tudo isso e morasse numa tenda, eu sou capaz de ser feliz. Eu sou capaz de ser alegre nessa tenda. Eu sou capaz de ser alegre recebendo a chuva. Eu sou capaz de ser alegre dormindo olhando as estrelas. Eu sou capaz de ser alegre pelo pão de cada dia que o Senhor tem me dado. E eles aprendiam a remir o tempo. E eu quero contar uma história. Contei pela manhã também um testemunho que eu vi essa semana. Um testemunho maravilhoso de simplicidade, de amor,
realmente a Deus e não a mamon, como o irmão Josué falou na hora do dízimo da oferta, que é algo que tem dominado corações das pessoas, é o mamon, o Deus do dinheiro. Tem destruído, as guerras são por causa de poder e dinheiro. Se não fosse a ânsia por poder e dinheiro, não tinham tantos a guerra assim, não tinha tanta fome no mundo. E a história é uma história real de uma missionária do Pará, eu esqueci o nome da cidadezinha. Essa mulher é missionária, e ela foi até o pastor dela assim: pastor, eu preciso agariar fundos, porque eu vou subir o rio, então tem que comprar combustível do barco, tem que ajudar alimento, porque eu vou nas populações ribeirinhas distribuir Bíblia e pregar o Evangelho de Jesus, e eu preciso ter recurso para isso. E o pastor dela fala com ela assim: vai nas congregações, nas igrejas e ajunta a oferta, vai nas EBDs, lá EBD é quarta-feira pela manhã, vai nas EBDs e arrecada oferta na escola bíblica. E essa mulher fez assim, ela passou em várias igrejas, e ela passou numa igrejinha também, que era na beirada do rio, de palafita, de madeira, uma igreja muito simples. Falou da obra missionária dela, falou assim: olha, o que vocês tiverem, pode ser pouco, é o que tiver realmente para ajudar. Ela via a carência daquelas pessoas, ela falou assim: pode ser o que vocês tiverem, não tem problema. Às vezes tem uma latinha de sardinha, pode ser, porque eu vou subir o rio para pregar o Evangelho de Jesus. E no sábado aquela mulher retorna nas igrejas e retorna nessa igreja. E ela fala, quando ela chegou nessa igreja, uma criança veio até ela e falou assim: missionária, eu trouxe a minha oferta. Ela falou assim: que bênção, meu filho. Ela falou assim a essa criança: eu queria te contar uma coisa, missionário. Papai deixou mamãe, eu, meu irmão e a minha irmã e foi embora de casa. Aí essa missionária se abaixou: é mesmo, meu filho? É. E minha mamãe levanta todo dia cedo, porque ela trabalha numa casa de uma pessoa, e ela deixa 10 centavos na nossa rede. A gente dorme em rede, ela deixa 10 centavos na rede de cada um de nós. Quando a gente levanta com esses 10 centavos, a gente compra um ovo. E esse ovo, a gente faz esse ovo com a farinha e come o ovo com farinha na hora que der mais fome. E ela não deixa o ovo, porque criança sabe como é, a fome bate, aí come o ovo do irmão, né? Então ela deixa 10 centavos. E aí lá comprava o seu ovo, fazia o ovo. Aí essa criança pega, estende a mão e fala assim: mas aqui está a minha oferta. E quando ela abre a mão, ela coloca 30 centavos. E ela fala assim: olha, missionária, eu não comi meu ovo na quarta, eu não comi meu ovo na quinta, eu não comi meu ovo na sexta. E ela vira para aquela criança: mas o que você comeu, meu filho? Ela falou assim: eu comi só farinha, porque eu queria ofertar comissões. E aquela mulher fala que, naquele momento, aquela missionária dando testemunho, ela fala que deu um nó na garganta dela. Ela fala assim: meu filho, e por que você fez isso? E ele fala assim: porque eu já conheço Jesus, missionário, e eu quero que outras pessoas também conheçam Jesus. Então eu quero de alguma forma abençoar a obra missionária. Eu quero de alguma forma ser usado por Deus para alcançar essas vidas. Eu não tenho condições de ir, mas eu quero abençoar com a minha oferta. Irmãos, isso é uma história real que aconteceu no nosso país, no norte, no Pará. Aquela criança teve a coragem de deixar de comer o seu ovo na quarta, na quinta e na sexta para juntar uma oferta. E essa missionária fala que foi a maior oferta que ela recebeu da vida dela. E eu tenho certeza que foi. Eu tenho certeza também que esse garoto, essa criança, será um grande homem de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus dele não é mamon. O Deus dele não é a riqueza desse mundo. O Deus dele é Jesus de Nazaré. E Ele quer que Jesus alcance outras vidas. E Ele quer fazer parte dessa obra missionária, quer fazer parte dessa história. Olha que coisa tremenda. E eu tenho certeza que Deus vai honrar a vida dessa criança, em nome de Jesus. Porque o coração dele é o reino de Deus. O coração dele é o amor pelas almas perdidas. Foi essa a resposta dele. Ele fala: missionária, eu já tenho Jesus. Eu tenho Jesus, eu sou feliz. E eu quero que essa felicidade, essa alegria atinja outras pessoas também. Irmãos, isso é agradecer a Deus no pouco. Isso é agradecer a Deus pela simplicidade. Isso é voltar à simplicidade. E às vezes nós reclamamos no nosso dia a dia, sendo tão abastado, tendo tantas coisas em casa, e não conseguimos agradecer a Deus pelo pouco, pelo simples. E é por isso que eu falo que quanto mais abastado, mais próximo o ser humano tem se tornado, mais ele tem se afastado
de Deus. E a gente pode concluir com isso tudo, muitas coisas. Assim como a sucá, a tenda, a cabana era provisória, a nossa vida nessa terra, ela é provisória, ela é passageira, irmãos. A vida passa muito rápido, é por isso que você não pode remir o tempo, você não pode comprar o tempo. Você compra as suas oportunidades, você transforma as suas oportunidades, mas o tempo você não pode comprar. E a vida passa muito rápido. Tem uma história real também, aconteceu em Israel, de um homem que chegou perto de seus filhos, ele estava próximo à morte, já muito de idade, e ele escreve 2 cartas, e ele fala: vocês vão ler essas 2 cartas antes de ler o testamento. A primeira vocês vão abrir, no dia que eu morrer, vocês vão ler a primeira. A segunda vocês vão ler 30 dias depois, porque em Israel 30 dias é o tempo do culto fúnebre, da solenidade fúnebre, dura 30 dias. E aí no primeiro dia em que aquele pai morre, era um pai muito presente, era um pai muito amoroso, e ele morre. E aí os filhos abrem aquela carta, e na carta estava escrito assim: meus queridos filhos, se vocês estão lendo essa carta é porque eu morri, e eu tenho um último pedido: eu quero ser enterrado com as minhas meias brancas de algodão. Pedido simples, fácil de... Só que na cultura judaica, a pessoa não pode ser enterrada com roupa, com meia, com nada disso. Ela é enrolada no talit. Talit é um manto feito por 613, como eu falei o número errado, é 613 fios. E 613 fios representam as 613 mitzvot, que são as leis. 365 leis ruins, vamos dizer assim, que é: não faça isso para que você não receba maldição nesse dia, para que você seja abençoado. 365 leis e 248 leis boas, que fala dos 206 ossos que nós temos do corpo, mais os 42 órgãos principais. E fala o seguinte: olha, faça isso para você ser abençoado, para que você tenha vida, para que o seu corpo seja abençoado, para que sua família seja abençoada. Então ela fala dessas leis. E o corpo desse homem é enrolado nesse talit, e ele é enterrado, porque do pó vieste, do pó voltará. E aí, mas aqueles filhos tentaram de tudo, foram num rabino, falaram assim: rabino, nós precisamos enterrar nosso pai com as meias dele, branca de algodão, foi o último dia dele. O rabino falou assim: não pode, nossa lei não permite isso. E eles foram em outro rabino, também não deixou, foram no outro, foram no sacerdote, e ninguém deixou ele enterrar o pai com as meias. Aqueles filhos ficaram muito chateados, muito tristes, porque era um pedido simples de fazer. Mas eles enterraram o pai. Aí 30 dias depois, eles abrem a outra carta, e a carta fala assim: meus filhos, não fiquem tristes, porque vocês não conseguiram me enterrar com as minhas meias. Eu sabia que vocês não iam conseguir me enterrar com as meias, mas eu fiz esse pedido para vocês verem que nem a coisa mais simples eu poderia levar comigo. Nem um par de meia eu podia levar dessa vida. Que vocês possam adorar a Deus por cada dia que Ele der a vocês. Que vocês possam adorar a Deus pelo pão que a cada dia Ele vos der. Que vocês possam adorar a Deus pela simplicidade, pelo dom da vida, porque desse mundo vocês não vão poder levar nada. E aquele pai mostra isso para os seus filhos, os filhos entendem. Então até no último dia de vida, aquele pai tentou ensinar para os seus filhos que tudo no mundo é provisório, tudo no mundo é passageiro. Aqui, amados, ninguém é eterno. Ninguém é eterno. Está aí os cemitérios que podem provar isso para nós. Ninguém é eterno. A vida passa e passa num piscar de olhos. Nós não levaremos nada. E você glorifica a Deus pelo pouco que você tem? Você glorifica a Deus todos os dias pelo seu alimento? Pelos seus filhos? Pela saúde que Deus tem te dado? Isso é remir o tempo. Porque os dias eles são maus. Os dias maus tentam te envolver com tantos afazeres, com tanta busca por conhecimento, por cultura, por riqueza. E às vezes nós esquecemos o mais simples, que é agradecer a Deus por cada dia.
quer agradecer a Deus pelo dom da vida, quer agradecer a Deus pela presença do seu Espírito Santo em nós. E durante esses dias, esses 7 dias, eles tinham que ler toda a Torá. Eles liam todas as escrituras, os 5 primeiros livros, eles liam tudo. Os pais com seus filhos, ensinando eles as verdades, as leis, a palavra de Deus. Pastor, não é possível, é muito difícil cumprir isso nos dias de hoje. Eu falei assim, não, irmãos, não é difícil remir o tempo. Não é difícil você transformar as situações ruins da sua vida em situações boas, para glorificar a Deus como testemunho de Jesus. Não é difícil, basta uma coisa, que você tenha coragem. Coragem de ser um verdadeiro filho de Deus, coragem de ser um verdadeiro cristão, um pequeno Cristo. Quando Josué estava para entrar na terra prometida, ele estava com medo, 40 anos morando em tendas, 40 anos morando na sucá. Ele vai entrar na terra prometida e ele fica com medo. E ele vai até Deus. Josué capítulo 1, no versículo 6, no versículo 7, no versículo 9, Deus fala a mesma coisa para Josué. Josué, ser forte e corajoso. Tenha coragem. Tenha coragem de guiar o meu povo. Tenha coragem de viver o verdadeiro evangelho. Tenha coragem de obedecer as escrituras acuradamente, palavra por palavra. Tenha coragem, se você tiver coragem de ser o meu filho, eu serei o seu pai. Eu serei o seu Deus. Eu serei o seu provedor. Eu serei o general que voa à sua frente. Basta que você seja corajoso. Igreja, basta que você seja corajosa. É Deus que vai à sua frente. É Deus que abre a porta. É Deus que manda o mantimento. É Deus que abre a porta do trabalho. É Deus que provê sobre a sua vida. É Deus que derrama sobre você o amor. É Deus que te livra da morte. É Deus que te dá saúde. É Deus que prospera a sua vida sentimental. É Deus que prospera o seu casamento. É Deus que dá sabedoria para você ensinar os seus filhos. É Deus, é Deus, é Deus sobre a sua vida. Basta que você seja corajoso e obedeça a palavra de Deus. Agradeça a Deus pela simplicidade. Agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus porque você está nessa noite. Agradeça a Deus porque Ele é Deus sobre você. Amém?